O Bebê de Rosemary é um dos filmes de terror mais lembrados de todos os tempos, que junto com O Exorcista e A Profecia formam meio que uma trilogia sobre satanismo e demônios, com ele sendo baseado num livro de mesmo nome escrito por Ian Levin, que foi publicado em 1967. Cuja ideia para fazer o filme veio do diretor de filmes de terror William Castle, que levou o projeto para Paramount, que aceitou em fazer uma adaptação do livro desde que o Castle não fosse o diretor, já que os filmes de terror dele eram mais baratos e toscos, e eles queriam um filme de terror mais sério. Então Castle ficou apenas como produtor, e a cadeira de diretor ficou com o polêmico Roman Polanski, que já tinha feito alguns filmes europeus, e com esse se tornou um dos mais conhecidos. E através da boa recepção do filme, foi criada uma franquia, sendo ao todo 3 filmes e uma série de TV. Então fala galera! Bem-vindo ao canal Horror do Brando, e aqui quem fala é o Brando, novamente para falar com vocês sobre horror e trash, trazendo nesse vídeo a saga do Bebê de Rosemary, que poucas pessoas conhecem. Mas antes não se esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal se for novo, e também de hypar o vídeo. Nos comentários tem o botão hypar, apertando ele, o vídeo ganha pontos, e com mais pontos é recomendado para mais pessoas. Agora sem mais enrolação, vamos para essa saga, com o primeiro sendo O Bebê de Rosemary, sendo lançado em 1968, em que na trama acompanhamos o casal Rosemary e Guy, que se mudam para um apartamento que fica no prédio Brentford, que décadas atrás teve como residente um homem acusado de satanismo chamado Adrian Marcato, e os dois ficam com o apartamento de uma senhora que morreu de infarto. Mesmo com esse histórico sombrio, eles se acostumam no lugar, sem muitos problemas, mas quando a Rosemary vai para a lavanderia, ela encontra uma moradora chamada Terry, uma ex viciada em drogas que está morando junto com um casal de idosos. Ela fala que são simpáticos, e até deram para ela um colar para dar boa sorte. Só que pouco tempo depois, a Terry é encontrada morta, tendo pulado da janela, e com a tragédia, a Rosemary e o Guy encontram o casal que cuidava dela, o Roman e a Minnie Castevetti, que passam a fazer amizade com os dois, mesmo sendo bastante encheidos, e eles dão para Rosemary o colar da Terry. Só que os dois na verdade são satanistas, e o nome verdadeiro do Roman é Steve Marcato, o filho do satanista que morou no prédio, e junto com o culto deles, estão atrás de uma mulher para gerar o filho do diabo, em que eles tentaram com a Terry, mas ela não aceitou e por isso se matou, e agora é a vez da Rosemary, e os dois convencem o seu marido a fazer com que ela engravide, e em troca, ele, que é um ator que não está conseguindo papéis, vai ganhar fama e fortuna, o que ele aceita facilmente, e acaba drogando a Rosemary. E quando o culto dos satanistas fazem um ritual invocando o diabo, que abusa da Rosemary, ela pensa que é apenas um pesadelo. E isso dá certo, ela fica grávida, mas conforme os meses vão passando, ela sente que tem alguma coisa errada e que todos estão conspirando contra ela. Mesmo assim, eles tentam convencê-la de que ela está paranoica. E quando o bebê nasce, eles tentam esconder dela, falando que ele morreu no parto. Mas, desconfiada, ela o encontra junto com os satanistas, descobrindo toda a verdade. Mas depois do choque inicial, ela acaba aceitando a criança como o seu filho. Então, O Bebê de Rosemary é um filme espetacular, um marco no gênero, sabendo misturar o terror sobrenatural com o psicológico, com uma boa produção. A direção do Polanski sabe fazer uma atmosfera bem tensa e vai aumentando aos poucos. O filme não é violento, mas traz cenas pesadas, como a icônica parte do abuso, com a Rosemary tendo várias alucinações. A trilha sonora também é uma das melhores, encaixando bem no clima de terror, e ótimas atuações, com a Mia Farrow dando um show no papel de Rosemary, que começa como uma mulher mais frágil e delicada, mas aos poucos vai evoluindo em não aceitar o que está acontecendo ao seu redor. A Ruth Gordon também interpreta outra boa personagem no papel da Minnie, a vizinha encheída, em que ela ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo seu papel, sendo muito marcante, e o final também muito bom, já que consegue assustar sem mostrar o bebê.
Mesmo assim, eu não considero ele o melhor filme de terror sobrenatural já feito, como muitos falam. Esse título eu deixo com Exorcista, mas tirando isso, é um ótimo filme para quem gosta de terror clássico. E dou a ele a nota 9. Nas bilheterias, o filme foi um sucesso, arrecadando mais de 30 milhões e teve boas críticas. Um ano depois, a mulher do Polanski, a atriz Sharon Tate, foi morta a mando do psicopata Charles Manson, e ela estava grávida. E anos depois, o cantor John Lennon foi morto em frente ao prédio que foi gravado o filme, ganhando assim a fama de ser um filme amaldiçoado. Mas voltando à franquia, com o sucesso do filme, eles decidiram fazer uma continuação que foi lançada direto para a televisão, saindo em 1976, Veja o que aconteceu com o bebê de Rosemary, sendo dirigido por Sam Austin, em que a trama se passa 8 anos após o primeiro, em que a Rosemary está criando o seu filho, que recebeu o nome de Adrian, mas ela não quer que o mal tome conta dele e decide fugir com ele para longe dos satanistas. E o casal Castevete, usando a magia negra, tentam localizá-la, mas não conseguem, e pedem ajuda ao seu marido Guy, que se tornou um ator de sucesso. E após um tempo, eles a encontram e, através de uma mulher que Rosemary conheceu, eles a convencem a fazer parte do culto e conseguem pegar o Adrian, e a Rosemary é presa no ônibus e nunca mais é vista. E a mulher cria o Adrian dizendo que é tia dele. E anos mais tarde, o Adrian, agora adulto, não lembra do seu passado e não sabe da sua verdadeira origem. E o culto decide fazer um ritual com ele no seu aniversário de 30 anos, para assim o seu pai, o diabo, use o seu corpo e inicie o seu reinado de terror. Mas eles percebem que o Adrian é bastante instável, não tendo muito controle sobre ele, e decidem fazer tudo de novo, e usam uma mulher do grupo chamada Ellen, para se aproximar dele e ter relações, o que dá certo e ele é engravida. E depois, vendo que ele não tem mais serventia, eles tentam matá-lo atropelado, o que não dá certo e quem morre é o motorista, sendo revelado que é o Guy. E o Adrian sai correndo pela estrada rumo ao desconhecido, enquanto os Castevetes comemoram a gravidez da Ellen, onde sairá o novo anticristo. Essa sequência é ridícula, uma das piores já feitas, sendo parecido com o Exorcista 2 em ruindade, jogando fora tudo que deu certo no primeiro, com a produção fraca, a direção e edição que deixam um filme bem chato. Eles se livram da Rosemary de uma forma sem graça, a personagem que era tão importante desaparece e nem mostram a morte dela. O Adrian quer pra ser o anticristo, o ser assustador, aqui é só um playboy revoltado, que não faz nada o filme todo, e parece ser apenas um cara normal e não a criatura que Rosemary se assustou quando viu no berço. E tem uma parte que colocam uma maquiagem branca nele que é tosca, que fica parecendo que ele vai participar da banda Kiss. Além do filme ser apenas uma cópia do primeiro, trazendo novamente outro bebê, levando a história para lugar nenhum. E trazem a Ruth Gordon, sendo a única atriz do primeiro filme a retornar, só para pagar mico. Então, esse aqui eu não recomendo. É um dos piores filmes já feitos e uma das piores sequências. E dou a ele a nota 1. Após esse, não teve outro filme por muito tempo, até que em 2014 eles decidiram fazer uma minissérie sobre o bebê de Rosemary. A mesma história, só que em formato de série, sendo dividido em 2 episódios, que é conhecida pelo nome em inglês Rosemary's Baby, sendo dirigido por Agnieszka Holland. Em que a trama segue a mesma história, trazendo algumas mudanças, em que aqui a Rosemary ficou grávida do Guy, só que teve um aborto espontâneo. Então, para ajudar ela, os dois se mudam para Paris, e ali eles conhecem os Castevetes, o Roman e a Margot, mudaram o nome dela, em que os dois aqui são bem mais novos que a outra versão. E é claro que você sabe que o Roman é o vilão, já que ele é feito pelo Lucius Malfoy. E os dois ficam interessados no casal e os convidam para morar no seu prédio de apartamentos, o que eles, mesmo com relutância, concordam. E igual ao filme, é revelado que eles são satanistas que querem que a Rosemary tenha o filho do diabo, e convence o Guy a fazer um pacto em troca de sucesso na carreira. Só que aqui ele não é um ator, e sim um escritor. E nessa versão ele aceita, meio que sem saber,
já que o personagem aqui tem mais afeição por Rosemary do que a outra versão. E a Rosemary acaba sendo drogada e tem uma visão de um homem abusando dela. E após isso, ela descobre que está grávida novamente e, igual ao filme, ela fica desconfiada das coisas ao seu redor. E começa a sua investigação e descobre sobre um bruxo que viveu ali chamado Steve Marcato, que arrancava os corações de mulheres, ao mesmo tempo que mortes vão acontecendo ao seu redor de pessoas ligadas a ela. Em que aqui é outra diferença, porque essa série traz um terror mais explícito, trazendo mais mortes e bastante sangue. E após tudo isso, ela descobre que o Roman é o Steve Marcato, que diferente do filme, ele era filho de um bruxo, aqui ele é o próprio bruxo, que através de feitiços e rituais, ele permaneceu vivo todo esse tempo, mudando a aparência. E o resto da série é igual ao filme, com ela tendo o filho, que no começo escondem dela, mas ela o encontra, descobrindo toda a verdade e aceita o bebê. Aqui novamente é mais explícito, porque aqui eles mostram o bebê, que acaba sendo apenas um bebê normal. Só os olhos dele é um pouco diferente. Então, essa minissérie eu achei divertida. Não é melhor que o filme, mas dá para assistir, uma produção legal. A Zoe Saldana até que manda bem no papel de Rosemary, tendo uma boa atmosfera de suspense e bons efeitos práticos. O problema é que ele perde a sutileza do original, mostrando tudo sem muito mistério, e elementos mais modernos, com sustos, nudez e violência. Mas pelo menos a série não fica chata, sendo uma boa pedida para ver no fim de semana. E dou a ela a nota 6,5. Após ela, tinham planos para fazer outro remake da história, só que em formato de filme, que não foi para frente, e ao invés disso, decidiram fazer uma prequel, uma história de origem. E não precisava, porque o primeiro já é uma história de origem. Mesmo assim foi feito e saiu em 2024, chamado Apartamento 7A, sendo dirigido por Natalie Erica James, em que a trama acompanha a Terry, a personagem que se encontra com a Rosemary na lavanderia, em que aqui é mostrado que ela é uma bailarina que após um acidente de palco torceu o pé e assim ela ficou sem conseguir trabalho, arruinando a sua vida. Mas um dia ela conhece um casal de idosos, os Castevetes, que a convidam para morar com eles num apartamento ao lado, o que ela acaba aceitando. E além disso, eles a levam para um encontro com o diretor de teatro, bem conhecido, e assim voltar para o palco. Mas quando a esmola é muita, tem que desconfiar, porque nesse encontro ela é drogada e tem um sonho onde é abusada por um demônio. Mas ela vai descobrir da pior maneira possível que não é um sonho e que todos ali são satanistas e que querem que ela seja a mãe do anticristo, ficando grávida do demônio. E como era de se esperar, pelo que aconteceu com a personagem no filme original, quando ela descobre isso, ela não aceita e se mata pulando da janela. Então, Apartamento 7A eu achei um filme fraco, mas não é nenhuma novidade vindo de uma produção muito desnecessária. Mas, pelo menos, não é o pior da franquia. Ainda é melhor que o segundo. Começando com o lado positivo, a direção e fotografia estão bem competentes, a reconstituição de época funciona, parecendo mesmo uma história dos anos 60, e os atores funcionam, com os melhores sendo a Julia Garner, no papel da Terry, que se entrega no papel, sendo a protagonista que você se importa, e a Diane West, como a Minnie Castevete, que consegue simular a atuação da Ruth Gordon no seu modo de falar e agir. Só que o resto do filme é decepcionante, já que muita coisa aqui na história não combina com o que é mostrado no bebê de Rosemary. A Terry é uma ex-viciada em drogas e aqui é uma bailarina. E o filme ficou parecendo um remake com quase tudo acontecendo da mesma forma que o original. E mesmo a Julia Garner mandando bem, a personagem dela funcionaria melhor em outro filme, porque aqui parece uma cópia da Rosemary, sendo frágil e delicada como ela, e a Terry aparece pouco no bebê de Rosemary, mas sua personalidade era diferente da Rosemary, e não igual. E a personagem da Rosemary aparece aqui, mas elas nem conversam, mudando assim quase tudo no cânone da história. A única parte que é igual é a morte dela. E a cena que era abusada pelo demônio era para ser o ponto alto do filme.
E aqui é outra decepção, transformando a alucinação dela num musical. E o diabo aqui parece que saiu de um desfile de carnaval. Então, é uma decepção. Tem alguns bons momentos e pode funcionar se você nunca viu o original, mas se você já viu, fique longe desse aqui. Não precisa. E dou a ele a nota 4. Então é isso, a saga do bebê de Rosemary, uma saga bem desconhecida. E para finalizar, deixo aqui o ranking dos filmes, do melhor ao pior. O melhor para mim é o original, claro, com nota 9. Depois vem a minissérie, com nota 6,5. O Apartamento 7A, com nota 4. E o pior é o segundo, com nota 1. Então é isso, espero que tenham gostado. Deixem nos comentários se já assistiram todos os filmes e a minissérie e o que acharam deles. Até o próximo vídeo e tchau!